Oi, pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Ressurgindo aí depois de um longo período, né? Sempre depois desses sumiços eu venho aqui com essa mesma cara de pau, né? Falar que eu sumi pra vocês me perdoarem, enfim. Gente, aqui é vida real, né? Vida como ela é. Então, vou ter meus sumiços, vou ter momentos que eu não vou conseguir falar, né? E sempre que isso acontecer, eu vou voltar e vou contar pra vocês o que que aconteceu, como eu me senti, porque esse é o objetivo mesmo, né? Então, assim, é vida de autista exatamente por isso. É a minha vida, as coisas que acontecem de verdade, né? Então, aqui não tem lero-lero, é a vida real, né? Então, são coisas, as minhas dificuldades, meus medos, minhas descobertas, né? Tudo que acontece, né, comigo dentro do espectro autista. Então hoje esse vídeo pode ser que fique um pouquinho longo, tá? Então se você não conseguir assistir tudo de uma vez, assiste metade, depois assiste de novo, mas assiste, porque eu vou contar muitas coisas interessantes, né, descobertas que eu fiz e que talvez possam ajudar você que tá aí do outro lado, tá? Então hoje nesse vídeo a ideia central é eu falar sobre esgotamento psicológico, tá? Então, vou falar sobre exaustão mental e física. Então, tudo que aconteceu nesses últimos meses aí, né, que eu tomei a decisão realmente de dar um tempo de rede social, dar um tempo de muita coisa, tá bom? Então, primeiro, se você ainda não me segue lá no Instagram, Vida de Autista, também dei uma sumida por lá, mas ontem eu até coloquei um post lá, ontem, porque eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 23. Então, dia 22 de junho de 2021, eu fiz um post lá falando sobre uma das coisas que eu mais odeio, né? Não vou falar odeio, né? Mas assim, é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade realmente dentro do espectro, né? Dentro da nossa realidade é a intensidade. Então, a intensidade tem tudo a ver com esse vídeo de exaustão que a gente vai falar aqui um pouquinho, tá? Então, me segue lá, lê se você leu esse post, comenta aqui, deixa aqui nos comentários, que é muito legal essa interação, vocês falarem se tá gostando, se tá identificando, isso faz toda a diferença. Motiva, né, que eu traga aqui as minhas experiências, as minhas vivências, né? Então, isso é muito legal, tá? Bom, vamos começar por partes, né? É, Primeiro, gente, eu até fiz um vídeo aqui no. Eu mudei, né, de apartamento. Então, nesses últimos 2 anos, para ser mais exata, eu fiz muitas mudanças na minha vida, na minha forma de ver a vida, na minha forma de sentir a vida, nas escolhas, nos questionamentos, né? Nossa, falei, né? Questionamentos. Nos meus questionamentos. Enfim, eu fiz como se fosse um balanço da minha vida, das minhas escolhas, né? E o nosso cérebro, ele tem uma limitação realmente de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E principalmente é, coisas intensas demais, né? O que pra gente é tudo, praticamente. Então, nós somos intensos demais. Mas só que a gente tem aquele 8 ou 80, né? Ou a gente é muito, ou a gente é nada. Ou a gente sente muito, ou a gente sente nada. E às vezes sentir nada, né? Você ficar apático, também não é bom. Então a gente tem uma dificuldade de chegar aí no ponto do meio, né? A chegar aí ao equilíbrio. E isso é o que causa o esgotamento psicológico, a exaustão emocional, né? A exaustão mental e física também, por que não?
Então, essas extremidades, né, elas são uma realidade de quem está dentro do espectro. Quando você entende isso, que você funciona assim, que você é desse jeito, não vou dizer que é mais fácil, porque não é, né? É um aprendizado. Você começa a prestar atenção, né, nas coisas que você está sentindo. E muitas vezes a gente sente de uma forma tão intensa a ponto da gente não perceber a intensidade que está colocando naquilo ali, naquela situação, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, assim, que é muito claro para mim e é algo que eu estou mudando aí nesse pacote de mudanças que aconteceram, estão acontecendo, né? Desde os 2 últimos anos. Então, é uma coisa que está nesse pacote, que está em processo de mudança e que é muito complicado para mim, né? Então, por exemplo, as questões familiares. Então, eu me dou demais, eu me dou a ponto, às vezes, de tomar responsabilidades que não são minhas, né? Então, eu tenho isso comigo, que eu tenho que fazer tudo por quem eu amo, né? E só que nós temos as nossas limitações e nós temos as nossas responsabilidades. Além disso, nós temos que respeitar a liberdade do outro, o que é muito difícil para nós, porque a gente gosta sempre de estar no controle. Então, vocês vão observando, se puder, pega um caderninho, anota, para depois você fazer um compilado aí do que acontece na sua vida. Então, as coisas vão ligando uma a outra e vão formando essa teia que no fim das contas, né, justifica toda essa estafa, todo esse esgotamento. Então, a intensidade, o assumir responsabilidades que não são suas, é, o senso de justiça, né? Então, o senso de justiça é algo assim muito complicado para mim. Então, eu assumo responsabilidades muitas vezes por causa do meu senso de justiça. Então, eu vejo uma coisa que, na minha concepção, não está certa, e aquela coisa que não está certa, não faz sentido para mim, se estiver prejudicando outras pessoas, piorou. Então, assim, o meu instinto né? Ai, me segura porque eu quero resolver, né? Eu quero pegar esse problema para mim. É muito forte. Então, tudo isso, essa forma intensa de viver, essa forma como é que eu vou dizer assim? Até falta a palavra, ai, gente, me faltou a palavra na hora que eu lembrar. Mas assim, é uma avalanche realmente, sabe? As coisas chegam para nós com uma intensidade muito grande. E a gente precisa resolver, e precisa resolver para ontem. Então você começa a não dormir, altera o apetite, você fica tão focado naquele problema, né? Ele pode virar, inclusive, seu hiperfoco, que você se esquece do resto, né? Então você esquece muitas vezes a sua vida, a sua felicidade, né? Então muitas vezes você está vivendo um problema tão intensamente e esse problema nem é seu, né? Esse é um problema do outro e as outras pessoas têm o direito de escolher o que elas querem. Então, gente, esses 2 últimos anos para mim foram muito, muito difíceis. Foram 2 anos que eu tô realmente fazendo um trabalho, né? Eu peguei essa pandemia, por exemplo, e realmente estou fazendo o dever de casa, né? Então estou olhando para dentro mesmo. Não é clichê, né? Eu aproveitei esse tempo que a gente está mais isolado, né? Para realmente fazer mudanças em mim, fazer mudanças no meu comportamento, na minha forma de viver, na minha forma de ver a vida e etc. Então, assim, a primeira grande mudança, né, realmente foi a venda do meu apartamento. A gente tem aí um apego muito grande
a uma falsa segurança, vamos colocar entre aspas. Porque a gente não tem segurança de nada, gente. A gente não tem controle de nada. As coisas podem mudar assim no piscar de olhos e a gente não tem realmente controle. Não estou falando para você ser irresponsável, vender tudo, né? Viver de amor, viver da arte. Não é isso. Tô falando que às vezes a gente tem apego a lugares, a relacionamentos, a empregos, por exemplo, que deixam a gente doente e por uma falsa segurança, né? Ah, se eu deixar, se eu terminar, se eu sair, eu não vou arrumar outra coisa, eu não vou conseguir. E aí a gente fica naquele círculo vicioso, sempre doente, sempre irritado, sempre tendo crises, né? Então, assim, eu mudei para esse apartamento aqui em abril, né? Dia 17 de abril. E hoje, aí, 2 meses, eu tô extremamente feliz, extremamente satisfeita. Foi a melhor coisa que eu podia ter feito na minha vida, né? Então, eu fiquei lá 13 anos. Fui feliz demais. Durante uns 8 anos, eu fui muito feliz. E depois, por questões aí, né, que eu já falei em vários vídeos aí pra trás, por questões realmente, né, de eu abraçar o mundo, querer fazer justiça e etc., eu assumi mil problemas que não eram meus, né? E um belo dia eu falei, quer saber? Não quero mais isso. Quero viver, quero ser feliz, quero ter paz, né? E é isso que eu tô tendo aqui. Então, tô muito, muito feliz, muito satisfeita, de verdade. Foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, né? Por que que eu não fiz isso antes? Outra coisa que eu decidi também, que foi bem legal, assim, é mudar um pouco o estilo de vida, sabe? Então, assim, ainda estou em processo, mas, assim, mudei muita coisa. Por exemplo, repensar meu consumo, né? Então, assim, fiquei muito tempo aí sem comprar roupa, sem comprar sapato. Quando eu me mudei pra cá, eu vendi muitos móveis. Realmente, assim, comecei a rever essas questões, né? De o que eu estou vivendo pra mim e o que eu estou vivendo para os outros, né? E isso é muito legal. Então, revi muita coisa em relação a isso. E agora estou tentando em relação à alimentação também, né? A mudar um pouco a alimentação em prol da minha saúde, emagrecer, mas isso é muito difícil porque a comida realmente é minha válvula de escape e é o que eu estou no momento assim tendo muita dificuldade ainda, né, para mudar, né? Então realmente é uma luta diária, né? É igual a Alcoólicos Anônimos mesmo, né? Só por hoje eu não comi bacon, só por hoje eu não comi brigadeiro, mas é muito, muito difícil, né? Outra mudança foi em relação ao meu relacionamento, né? Então, assim, eu estou sem ver o Hans há 1 ano e vai fazer 1 ano e 4 meses. E por incrível que pareça, nosso relacionamento se fortaleceu ainda mais. Então, assim, eu já tinha ido morar lá, né? Eu morei lá um tempo, até dividi aqui com vocês, né? Pra quem não sabe, ele mora na Holanda, né? Ele é holandês. E eu não me adaptei, assim, morar lá, né? Porque eu sou muito apegada à família, enfim. E aí, em relação a isso, né, o nosso relacionamento se fortaleceu, por incrível que pareça, a gente tá sem se ver, mas assim, se fortaleceu. E a gente tá com vários planos, né? Óbvio que eu não vou contar aqui os planos, que a gente nunca deve contar, até que eles se concretizem, né? Mas são planos, assim, de realmente assumir esse relacionamento mesmo, né? Ficar mais tempo juntos. Então, assim, a gente decidiu continuar mesmo a gente não podendo se ver, né? Por causa da pandemia, eu não posso ir, ele não pode vir, as fronteiras estão fechadas. Então, é uma barreira realmente, uma coisa muito difícil, mas
que eu entendi que o sentimento, né, o amor, ele é muito superior a qualquer tipo de outra emoção, a qualquer outro tipo de sentimento. Então, o amor, você querer estar junto, você querer bem, você querer a felicidade do outro, você querer construir uma vida, é muito além de dogmas, de regras, enfim, né? Você pode ter um relacionamento totalmente fora do convencional e ser feliz, né? Então, seja um relacionamento, eh, sei lá, com uma pessoa de outra cultura, como é meu caso, ele é mais velho que eu também. Seja você se descobriu aí, ah, eu gosto, né? Você estava casada com um homem, de repente você se descobriu lésbica, ou o contrário, né? Você estava casado com mulher e se descobriu gay. Então, gente, o importante é o amor, sabe? O importante é você fazer o que você fica bem, o que você se sente bem. E essa exaustão, né, ela tem muito disso, dessa intensidade e da necessidade da escolha, né? Hoje eu fiz terapia e a minha terapeuta falou muito sobre isso, que o nosso cérebro, ele tem muita dificuldade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, tanto que a gente pode ter aí a disfunção executiva, que é um vídeo que eu vou fazer depois, com certeza. Que é realmente essa capacidade de a gente resolver várias coisas ao mesmo tempo. E eu coloquei lá no Instagram também, nesse mesmo post, eu falei do que aconteceu no último mês, né? No mês de maio. Que eu tenho 3 irmãos e o meu irmão Diego, que ele é depois de mim, né? Ele teve Covid e ele ficou entre a vida e a morte. Então, ele ficou 28 dias internado, 20 dias no CTI, 12 dias entubado. Ele teve infecção generalizada, né? O sepse. Ele teve que fazer traqueoscomia, ficou entubado 12 dias, ficou entre a vida e a morte. E foi assim, gente, foram momentos muito difíceis, onde o meu psicológico realmente chegou à exaustão. E aí foi como se fosse assim a gota d'água. Todo esse processo, essas transformações que eu estava passando aí nesses últimos 2 anos, foi como se esse episódio do meu irmão viesse selar, viesse falar assim, ok, vamos ver se você realmente está equilibrada, se você realmente sabe fazer escolhas, se você realmente sabe o que você quer, se você realmente sabe amar. E assim, gente, foi punk. E nos primeiros dias, vamos colocar aí nos primeiros 3 dias que meu irmão ficou entubado e tal, eu tomei sim um calmante, né? Tomei um alprazolam, uma dosagem bem baixinha, 0,5 miligramas. E no meu terceiro, quarto dia, assim, eu tava me sentindo muito mal. Mas não era um mal assim, eu tava bem mal, emocionalmente falando, mas eu me permitir chorar, eu me permiti sentir, eu me permiti perceber que eu não tinha controle de nada, né? Ou seja, ele podia morrer ou ele podia ficar, não era eu que decidia isso. E eu comecei a perceber que o medicamento estava me fazendo mal, então eu parei de tomar. E eu decidi sentir toda aquela dor. Porque o medicamento, ele tipo te deixa anestesiada, sem você perceber o que está acontecendo em torno. Gente, isso é uma experiência minha, né? Se você não aguenta, toma sim o medicamento, né? Eu quis sentir essa dor. Eu quis sentir a, toda a dor da possível perda, digamos assim, né? Sentir o amor, porque eu amo demais ou amo de menos. E no caso da minha família, eu amo demais. Então, quando a minha mãe morreu, eu até fiz vídeo aqui no canal também, vou deixar linkado aqui para vocês. A morte da minha mãe, por exemplo, ela ficou engasgada aqui 17 anos. Eu não sabia o que eu estava sentindo, eu estava sentindo raiva. Eu não conseguia interpretar o amor. Então eu fiquei com raiva porque a minha mãe me abandonou.
E no caso do meu irmão, o que eu senti era o amor mesmo, a dor da perda, né? De talvez ele não ficar mais aqui. E aí eu me permiti sentir toda essa dor, né? E no fim, graças a Deus, hoje ele tá bem, tá em casa, tá se recuperando, né? Saiu sem sequela nenhuma, assim, realmente um milagre. Para mim, o que me manteve equilibrada nesse sentido foi a minha fé. Independente se você tem uma religião, se você acredita em Deus ou não, eu tenho fé. Eu não tenho religião. Eu acredito em algo muito maior que olha por nós, né? Então, assim, o que me ajudou foi realmente a minha fé. Acreditar que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem um aprendizado. E é isso que eu estou fazendo, né, nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos. Então, hoje na terapia ficou muito clara essa necessidade que a gente tem de fazer escolhas para manter o nosso equilíbrio psicológico e evitar esse esgotamento, né? Então a gente precisa fazer escolhas. Então eu estava extremamente esgotada, mental, psicologicamente, fisicamente, porque eu fiquei no hospital com meu irmão vários dias. Então era muito cansativo, né? Continuei trabalhando, tirei uns dias, né? Porque eu realmente não estava bem, né? E eu tinha alguns dias de folga para tirar, então eu tirei, aproveitei. E então eu fiz escolhas. E qual foi a minha escolha? Dar um tempo de rede social, me permitir sentir a dor, né? Me permitir sofrer, me permitir ser frágil, me permitir ser uma pessoa qualquer, uma pessoa que tem sentimentos. A minha vida inteira eu tive muita dificuldade de demonstrar a minha fragilidade, então eu tentava ser firme demais o tempo todo, né? É o que eu falei com vocês, os extremos. Ou você sente tudo ou você sente nada. E eu tentava transparecer que eu não estava sentindo nada, que eu estava bem, só que eu estava péssima. Eu estava morrendo por dentro. Então eu me matava com dores fortíssimas, dores de cabeça, dores de estômago, tudo quanto é tipo de dor que vocês possam imaginar, dor muscular, né? Aqui assim, ó, eu era toda dura, toda travada. Ainda estou em processo também de liberação desses músculos aqui, ó, que ficam extremamente tensos, né? E agora tá passando, então me permitir sentir, me permitir ser um ser humano normal, como outro qualquer, que, né, que sofre, que fica triste, que fica com raiva, que fica alegre, que fica feliz, né? E é isso. Então, o que eu quero trazer de mensagem aqui nesse vídeo é a necessidade que nós temos de fazer escolhas, realmente. Se você não está dando conta de uma coisa aqui, você não consegue resolver isso agora, deixa ali guardadinho, resolve o que você consegue resolver agora, depois você volta lá onde você deixou guardadinho. Você quer dar um tempo? Dá um tempo. Não se force, né? A partir do momento que você se conhece, você começa realmente a fazer essas escolhas de uma forma muito mais fácil, muito mais leve, né? E com o tempo você vai se soltando e você vai se aceitando, você vai se amando e as coisas vão acontecendo de uma forma muito mais fluida, muito mais fácil. É isso, gente. Acho que o vídeo ficou bem longuinho, mais de 20, quase 25 minutos, mas eu acho que eu falei o que eu queria falar com vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!